Olá, Telma, prazer. Obrigada Olá. por ter feito o convite de falar aqui no Distúrbio. Eu começo por perguntar quem é a Telma? Conte-nos um bocadinho Hum, de si. então, sou a Telma, tenho 34 anos, sou guionista, é a minha profissão. Trabalho como freelancer por opção própria, porque me permite escolher não só os projetos em que estou, mas também as equipas. Para mim, as pessoas são muito importantes. E tenho 6 sobrinhos maravilhosos, ahm, vivo sozinha e pronto, e é isto. E como é que descobriu que sofria de anorexia nervosa? Conte-nos. Uhum. Então, isto começa há muitos anos, eu tinha cerca de 12, 13 anos, eu sentia muito triste, era uma miúda magra, sempre fui magra a minha vida toda, e por uma tristeza que eu não sabia explicar, acabei por me começar a isolar muito e isso fez com que eu não estivesse nos sítios onde havia comida, que era o bar da escola, o refeitório. E então rapidamente perdi algum peso e lembro-me de ter gostado dessa sensação e de ter sentido que estava a controlar o meu corpo e eu que me sentia tão perdida e com tanta falta de controle na minha vida, esse controle ilusório, mas um controle do corpo, deu-me prazer E e alguma acabei por. segurança também, não? Sim. Eu Uhum. consigo controlar alguma coisa. Exatamente. E acabei por lentamente, não foi nada de muito rápido e daí as pessoas não terem reparado, lentamente comecei a estudar mais sobre alimentação saudável, a saber a ler os rótulos, a mudar a alimentação em minha casa, a conseguir que a minha mãe mudasse para uma cozinha que tivesse muito mais legumes e sopa, e ela via isso com bons olhos, porque eu até aí era uma fã de batatas fritas e afins, e portanto, se a filha se estava a tornar mais saudável, estava só a ser mais consciente portanto isso seria uma coisa boa. Depois acabei por saber usar as condições que estavam à minha volta a favor da doença, que era, por exemplo, o facto do meu pai ser diabético, então eu direcionava essa alteração na cozinha para ele, ou então também eu tenho um irmão que tem mais de 14 anos que eu, e é muito magro e come imenso, eu dizia que era igual ao meu irmão, e as coisas foram passando, o tempo foi passando, os meus pais iam tendo alguns avisos da escola que eu não comia, mas associava-se sempre ao facto de eu estar triste e pensou-se que eu tivesse uma depressão e fui obrigada a ir a uma psicóloga. Isto tinha para aí 14 anos. E não gostei nada da psicóloga, porque ela estava a invadir o meu espaço e estava a querer saber de coisas que eu não queria contar, e ela desconfiou logo que fosse um problema alimentar, do comportamento alimentar. E eu, ao perceber isso, arranjei logo maneira de fugir, dizer à minha mãe que nunca mais lá queria ir, e a minha mãe fez-me a vontade, e eu nunca mais lá fui. Depois o tempo foi passando, eu tive ali uma fase melhor, em que estava mais estabilizada, um bocadinho mais equilibrada, mas depois com a pressão do ensino secundário, dos exames nacionais, essas coisas todas, voltei a necessitar do meu controle, porque lá está, sentia descontrole no resto da minha vida. E aí as coisas já foram um bocadinho mais sérias, eu já passava dias sem comer, tinha às vezes, para os meus pais não se aperceberem, o que eu acabava por fazer era, não comia o dia todo para poder jantar. Então alimentava-me de 24 em 24 horas, o que Havia todo um começou. plano Sim, para quem estivesse à volta não percebesse, não é o que se exatamente. passava. Uhum, exatamente. E então aí comecei a perder peso, comecei a sentir mais dificuldade de concentração, porque no fundo isto era fome que já vinha a ser acumulada, apesar de não ser uma coisa muito drástica, já estava a acumular fome há alguns anos e com a fome vem a dificuldade em dormir, vem a falta de concentração, vem todas essas coisas. E eu no final do secundário, a querer ter as melhores notas nos exames nacionais, não consegui e isso fez com que me sentisse pior e mais deprimida. E depois, a minha escolha de entrada, as minhas escolhas foram sempre um bocado pautadas pela doença,
porque eu achava-me uma pessoa, achava que não tinha capacidades nenhumas, que era tudo uma falsidade, que as minhas notas eram. Eu conseguia ter boas notas, mas não era assim tão boa aluna, que era tudo uma mentira. Portanto, eu não tinha a mínima confiança em mim. E eu, o meu sonho secreto era tirar algum curso ligado à saúde, mas eu nem sequer falava disso a ninguém porque achava que era uma coisa que eu não podia. Porque se eu não tinha capacidade de tomar conta de mim, como é que eu ia ajudar alguém? E isso esteve tão presente na minha cabeça que eu acabei por ir para um curso que me dizia alguma coisa, porque eu gostava muito de escrever já na altura, e fui para a Faculdade de Letras, que tirei Ciências, mas depois, quando foi para me candidatar à faculdade, fui para a Faculdade de Letras, tirar Artes do Espetáculo, e não gostei nada do curso, e aquilo foi tudo um drama, e entretanto acabei por mudar e fui para o Conservatório, tirar Teatro. E a faculdade foi a altura em que as coisas realmente descambaram e em que eu tive mal, porque eu entretanto, na entrada para a faculdade, eu tive outra psicóloga, mais tarde, no 12º, porque a minha professora de Psicologia era psicóloga e percebeu que eu precisava de ajuda, e então convenceu-me a ir a uma colega dela, e eu fui. Durante vários meses eu nunca lhe falei de nada da comida, portanto falávamos só da tristeza e da família e dessas coisas, até que houve um dia que eu não aguentei mais e escrevi-lhe uma carta e contei tudo. E disse que não comia, disse que vomitava, disse que as coisas todas que eu inventava em casa para que não desconfiassem, a minha forma de fugir e todo o sofrimento em que eu estava. E durante alguns meses ela tentou ajudar-me, até que houve um dia que eu fui lá e ela disse que não podia continuar a dar-me consultas, que tínhamos de acabar esta nossa relação terapêutica, porque ela já estava a ficar muito angustiada de não me conseguir ajudar. E de facto ela não tinha formação para me poder dar mais ajuda, e eu levantei muito rápido e disse ok, eu vou-me embora. Faz ali E uma ela disse quebra de confiança, não é? Porque confiou sim. nela e depois. Mas ela encaminhou-a, pelo menos, ou não? Não, ela perguntou-me se eu precisava de ajuda para procurar outra pessoa, mas eu fiquei com muita raiva, porque no fundo fui abandonada e estava a ter de ligar, a única pessoa a quem eu tinha contado estava-me a abandonar. E portanto eu achava que isso ia continuar a acontecer, que isso era o meu futuro, era ser constantemente abandonada, e ela quis falar com os meus pais porque como estava em causa a minha saúde, ela podia quebrar o sigilo e falar com os meus pais. E eu, que sou muito despachada e que sou sempre muito independente nestas coisas, decidi ir à procura de contactos de médicos que tratassem doenças do comportamento alimentar. E encontrei um telefone e liguei, marquei a consulta, e desse dia cheguei a casa e juntei os meus pais e disse-lhes, olhem, a psicóloga vai chamar-vos e vai contar isto, quero dizer-vos que sim, estou com um problema com a comida, os meus pais já sabiam, já carecas de saber que se passava alguma coisa, só preciso que vocês paguem a consulta e eu daqui a 3 meses estou boa. E isto foi a promessa que eu lhes fiz. E foi fácil Claro, assim contar o que é que estava a passar? Ou foi de género? eu não dei nomes. Okay. Porque aliás, durante muito tempo eu não conseguia dizer que tinha anorexia, por várias razões. Uma delas era por eu nem sequer me sentir doente. Depois. E eu achava que estava tudo controlado, que eu só fazia aquilo porque queria, que se eu quisesse parar eu parava, só que depois não era assim, porque já estava numa fase em que aquilo já era um autêntico vício. E a minha forma de controlar, ou seja, sempre que eu podia fugir às refeições, quando não podia fugir vomitava. E esse era o meu registro de vida diariamente, com muito cansaço físico e mental. Vomitar provoca uma exaustão gigante, e eu estava na faculdade, dava aulas de viola, fazia babysitting, dava explicações. Portanto, tinha o meu tempo todo ocupado com energia zero para conseguir fazer essas coisas todas.
E pronto, quando fui ter com esse médico e tive a primeira consulta, eu ainda ia com uma esperança que ele me dissesse que, que eu não estava doente e que não precisava de ser acompanhada, mas ele não foram precisas muitas perguntas para ele me dizer o que é que eu tinha, que se tratava de uma anorexia nervosa, do tipo purgativo, que fez-me um desenho para eu perceber qual é que era o ciclo em que eu estava metida, e explicou-me como é que eu poderia sair daí, e que portanto tinha de começar pelo plano alimentar, eu tinha de cumprir uma dieta, e ele encaminhou-me para uma nutricionista, para uma psicóloga logo, e eu achei que ia conseguir, que ia ser fácil, porque se eu conseguia passar fome, se eu conseguia vomitar quando queria, então se eu Também quisesse conseguia comer também ia controlar conseguir. e fazer o que ele quisesse, não é? Exatamente. Só que eu nunca consegui cumprir. Foi muito difícil. Depois, quando comecei o acompanhamento com esta psicóloga, eu estava ainda um bocadinho traumatizada de ter sido abandonada e então não conseguia falar, porque achava sempre que ela me ia mandar embora, e eu acho que eu levei-a assim um bocadinho ao limite. Eu tive a testá-la durante quase um ano, em que eu pouco falei, chorava muito, mas não me saía, eu ficava com a cabeça em branco, não conseguia dizer nada. E pronto, depois na faculdade o que acontece é que há uma maior liberdade e eu deixei de ser aquela miúda a quem os meus pais conseguiam saber que eu estava na escola e portanto os horários das refeições, pelo menos do jantar, eu teria de fazer com eles. Quando fui para a faculdade podia ter trabalhos de grupo, podia ter aulas à noite, podia ter uma data de coisas, portanto tinha uma imensidão de desculpas que eu podia dar e dava constantemente, o que resultou numa perda de peso. Depois houve uma altura em que o médico ameaçou internar-me, porque o meu peso estava a ficar muito baixo, e eu desisti das consultas para não ser internada. E aí tive assim uma descida ao inferno, em que já caía das escadas, já tinha muita dificuldade em andar, eu conduzia, mas só para abrir a porta do carro precisava de usar as duas mãos e era um esforço enorme, mas eu não conseguia parar. E achei que, quando comecei a sentir que mentalmente as minhas capacidades estavam a ser afetadas, aí eu tive algum medo. Mas o medo não era suficiente para eu mudar radicalmente nada. E o que aconteceu foi que eu queria muito fazer o curso nos anos certos, porque queria começar a trabalhar e queria ser independente. Isso era uma das minhas metas, com o objetivo único de não ter de chatear mais ninguém com esta doença, porque eu já sentia que não me ia conseguir livrar dela, que ela ia continuar comigo, e então queria fazer sofrer as pessoas de quem eu gostava, queria que elas sofressem o menos possível. Telma, E portanto eu e sabia... desculpa, e sentias-te Sim, culpada? sentia A muito culpada. culpa acompanhava-te sempre, este processo? Sempre, sempre. Sempre, tanto que eu pedi na altura ao médico que me acompanhava que os meus pais não fizessem parte do tratamento, porque eu achava que eles não iam aguentar, porque a minha mãe de vez em quando dizia algumas coisas, ou que eu lhe fazia impressão porque estava muito magra, ou que tinha medo que eu não aguentasse, mas ficava por aí, nós não tínhamos muitas conversas. E eu sei que eles também se sentiram, havia culpa em todo o lado, porque os meus pais sentiam-se muito culpados por não me saberem ajudar, e eu sentia muito culpada de os ver assim, porque a minha casa foi como se de repente a alegria saiu de casa, nós deixámos de rir, já não íamos almoçar fora porque para mim era um drama, deixámos de fazer imensas coisas. E tu também não sabias como é que te podias curar, não é? Também não sabias como é que podias Sim. melhorar aquele ambiente todo. Sim. E às tantas eu convenci-me que não, a recuperação e a cura não eram para mim, que eu nunca ia conseguir, porque para isso era preciso ter muito mais força, e eu sentia que não tinha essa força, e portanto deixava-me levar pela doença, e, e, e a única coisa boa que eu consegui foi às tantas perceber que se eu continuasse naqueles registros eu não ia acabar o curso. Mas também não ia morrer, porque eu não tinha medo nenhum de morrer e achava que isso era uma coisa que estava muito longe. E então ia passar a estar em casa mais tempo com os meus pais, a ser sustentada por eles e a sentir-me ainda mais culpada.
E então tentei dedicar-me à faculdade, e pus na cabeça que tinha de mudar algumas coisas. E então lembro-me perfeitamente de ir comprar uma lancheira e uns tupperwares e não sei o quê, pensar, pronto, eu agora vou fazer o meu almoço e vou comer na faculdade. E isso no início resultou e eu acabei por conseguir, ainda com peso baixo, mas menos perigoso e que me permitia estudar minimamente. E pronto, acabei o curso, depois comecei a trabalhar e a sentir-me um bocadinho mais motivada porque conhecia imensa gente, tinha projetos muito giros, comecei logo a trabalhar em televisão e achei que isso ia ser um bocadinho a minha recuperação, que ia ser muito por aí. Só que quando eu menos esperava, a doença aparecia e era assim uma ansiedade por fazer essas coisas que eu não conseguia controlar. Eu depois acabei por voltar a ser acompanhada pela psicóloga e depois chegou uma altura que eu comecei outra vez a perder peso, já a trabalhar, e a psicóloga disse-me que não podia ficar comigo, não podia seguir sozinha, porque eu precisava de ser seguida também por um psiquiatra. E eu disse que estava fora de questão voltar para o mesmo, e então tentei outra psiquiatra, que me disse que acreditava em mim, que eu ia ficar bem, que era possível, e só que eu não consegui parar e perdi peso e houve um dia que cheguei ao consultório e ela disse que eu tinha de ficar internada porque a minha saúde estava em risco e fui internada no Hospital da Luz, que foi, hoje em dia digo que foi um erro, porque eu não fui para lá fazer nada, porque não tem nada dedicado ao comportamento alimentar, portanto eu tinha regras que eram impostas pela médica, mas eu conseguia safar-me a todas, portanto eu fazia um bocado o que eu queria, portanto fui lá para dentro esconder comida, perder peso e mais nada, e pronto, passado, acho que foi 3 semanas, saí e consegui aguentar-me durante algum tempo, aceitei um trabalho e eu agarrava-me sempre ao trabalho para poder comer. Eu sentia, ok, eu tenho que comer isto porque eu vou ter de passar a noite toda a trabalhar, pois eu trabalhava logo muito e era tudo em exagero. E depois tive ainda uns meses com essa médica e no verão seguinte eu volto a perder peso, mas a médica não me deixa chegar a um peso tão baixo e diz que eu tenho que ser internada no Hospital de Santa Maria. Fui internada a primeira vez, estive lá 3 meses para aumentar algum peso, aumentei pouco. Durante o tempo que lá tive consegui parar de vomitar, mas assim que saí as coisas voltaram ao mesmo, eu saí na mesma muito deprimida, sentia que não havia solução para mim. E isso foi o que foi acontecendo ao longo dos anos seguintes, eu melhorava um bocadinho, o meu peso deixava de ser de risco, mas eu continuava na mesma muito magra, conseguia trabalhar, fazia 1, 2 projetos e depois, quando havia uma pausa em que as pessoas, os meus colegas iam todos de férias, iam todos viajar, eu ia para o hospital, porque já estava na altura de recuperar um bocadinho outra vez. E isto foi assim mais ou menos até aos meus 27 anos, mais ou menos 26, 27, e até que eu consegui arranjar alguma estabilidade no meu peso. Depois tive outro desafio profissional que incluía fazer reportagem, portanto eu estava a dar a cara pela minha produtora e isso funcionou a meu favor porque eu não queria falhar e queria fazer aquilo bem feito e não queria falhar a ninguém e portanto aguentei-me aí durante um tempo. Como também estava sempre fora e com o meu câmara, eu acabava por jantar com ele, portanto o peso acabou por subir porque eu fazia mais refeições, já não vomitava tanto e pronto, e pouco a pouco as coisas pareciam que estavam a ir bem, entretanto eu saí também de casa, dos meus pais, fui morar primeiro com uma amiga e depois sozinha, e, mas a doença estava cá e estava E quando e estava de trabalhava, uma. Telma, o foco era o trabalho e depois quando deixava de trabalhar ou aquelas pausas, aí é que começava a pensar na comida
ou a comida estava sempre ali, aquela vozinha, como é que funcionava? Sim, a comida está sempre. Eu costumo dizer que eu tinha uma vida dupla, porque eu tinha de dar sempre atenção, a maior atenção ao meu trabalho e a maior atenção à doença. Porque a doença é muito exigente e mesmo que eu quisesse que ela se calasse durante um tempo, ela estava Hum. constantemente a falar comigo, constantemente a dizer que eu estava gorda, constantemente a pedir-me para me levantar, que já estava sentada há muito tempo, a pedir-me para ir ao ginásio, só agora que eu estou um bocadinho mais livre disso é que eu percebo a exaustão e o cansaço em que eu estava, porque eu nem sequer me era permitido descansar quando eu tivesse menos trabalho, porque eu sentia que descansar era contrariar a doença e não podia ser. E eu sentia-me tão culpada que acabava por ter de ir andar, no mínimo andar na rua. E É uma pronto, foi. exaustão muito grande, não é? É um cansaço mental Sim, que só apetece desligar aquela voz e. exatamente. E eu andava à procura desse botão, como é que isto se desliga, e os médicos diziam-me que a única maneira era eu comer, aumentar de peso, ter um peso saudável, hum, e eu não acreditava, porque eu não me imaginava voltar. Eu tenho assim uma dificuldade com as minhas promessas, com as coisas que eu me vou impondo, porque eu lembro perfeitamente do dia em que eu desci dos 50 quilos e lembro-me de me prometer a mim própria que nunca mais ia voltar a ter aquele peso. E portanto, eu sabia que a saúde tinha de vir com esse peso, que para a minha altura eu não podia ter menos do que isso, e, foi um drama que eu fui vivendo. Eu, por um lado, queria muito recuperar, sabia que era preciso aumentar de peso para recuperar, mas o que estava na minha cabeça era: eu quero recuperar, mas eu não quero aumentar de peso. E isso é impossível. Eu demorei muitos anos a ter. Toda a gente me dizia, os médicos todos me diziam, mas eu demorei muitos anos a perceber que efetivamente isso era verdade. E pronto, depois desse período em que tive melhor, entretanto voltei a. Eu, entretanto, consegui parar completamente de vomitar. Foi assim, para mim, a maior conquista no meio disto tudo, porque foi o pior sintoma que eu tive, foi a pior fase, que durou para aí uns 10 anos, em que eu vomitava diariamente. E quando eu consegui parar isso, eu pensei: então, se eu conseguir parar de vomitar, eu estou curada. Porque eu achava que era a chave de tudo, porque se eu conseguisse parar de vomitar, eu já podia ter uma alimentação normal. E se eu tivesse uma alimentação normal, tudo o resto ia ficar bem. Só que o que aconteceu foi que eu deixei de vomitar, mas passei a ser muito mais restritiva. E, Acabava era por compensar um bocadinho, não é? Não exatamente, vomita, faz mais exercício ou restringe mais. exato. E acabou por, por resultar no outro internamento. Eu, entretanto, passei a ser seguida, pedi a uma médica do hospital para me seguir, deixei a psiquiatra com quem eu estava, porque, entretanto, ela também quis dizer-me que achava que eu não ia recuperar. E eu senti que se eu estava com uma médica que achava que eu não ia recuperar, então não valia a Tem que se pena, mudar. porque para que é que eu me estava a esforçar se ela já estava a dizer que eu não ia conseguir? E então deixei essa médica, passei a ser seguida por uma médica do hospital e nesse primeiro treinamento encontrei a psicóloga com quem ainda estou hoje e que literalmente me salvou a vida, porque eu estava miserável quando cheguei ao pé dela. E foi a primeira pessoa em que eu consegui confiar verdadeiramente e a quem confio ainda hoje na minha vida, e conto-lhe tudo, ela sabe tudo da minha vida. E é muito bom poder contar com ela, porque o trabalho em terapia é essencial neste tratamento. A psicoterapia ajuda-nos a conhecer os nossos esquemas mentais e a forma como nós agimos, o que é que os nossos gatilhos, e foi muito importante isso para eu começar efetivamente a recuperar. Eu tive depois mais alguns internamentos, agora nos últimos anos, e o meu último internamento, e aquele que eu considero que foi o melhor de todos, aconteceu neste verão passado. Eu, por causa do confinamento, a minha vida alterou-se, como todas as pessoas, não é? Alterou-se bastante, o ginásio fechou e eu senti-me muito
baralhada, porque não sabia como fazer, não sabia como gerir o meu tempo, como é que era isto agora de estar sempre em casa e não me mexer. E então, rapidamente, mudei a minha alimentação, porque achava, se não estou a gastar tanto, não preciso comer tanto. A questão é que eu rapidamente comecei a viciar em aulas também de exercícios no YouTube, depois tirava sempre, hoje tiro uma colher de arroz, amanhã tiro outra, depois já não como arroz, já só como salada, e isso foi de uma maneira muito rápida. Eu entretanto voltei a trabalhar, mas uma vez que isso comece, é muito difícil parar. Portanto, torna-se mesmo uma bola de neve, e Romper o por isso é ciclo é muito preciso, difícil, não é? Para ter exatamente, é preciso estar muito atenta porque qualquer coisa pode me desviar daqui do meu centro e daquilo em que eu acredito e daquilo para o qual eu trabalho. E pronto, depois os médicos decidiram que eu só ia sair com um peso saudável, que é um peso que eu nunca tinha tido. Portanto esforcei-me para isso, a minha dietista que trabalha também no hospital ajudou-me imenso, nós 2 vezes por semana aumentávamos o meu plano alimentar e para eu conseguir ganhar peso e ganhei assim uns 12 ou 13 quilos em 3 meses. E entretanto quis que este fosse o último internamento e empenhei-me à séria para que isso acontecesse. Ainda hoje não sei se é verdade ou não, há sempre essa possibilidade, eu posso sempre voltar atrás por alguma fragilidade que eu não saiba lidar, está mas mais eu hoje, consciente, não é? Então, sim, sente-se eh, mais consciente do que o primeiro internamento, ou pelo menos conhece exatamente, melhor, não é? sim, e acima de tudo eu percebi que eu tenho que fazer parte da equipa multidisciplinar, eu tenho que querer tratar-me, eu tenho que tomar esta decisão diariamente, porque a recuperação não é uma decisão única, é uma decisão que se toma todos os dias. E eu tomo essa decisão, porque a doença não saiu daqui, continua comigo, continua a falar-me todos os dias, continua a pedir-me para não comer, para emagrecer, que estou horrível, que estou feia, que estou gorda. Está sempre aqui, um bichinho sempre a falar comigo. Mas eu agora já me consigo distinguir dela e já sei que não é a minha voz e já sei que se calhar vou ter de combater para o resto da vida, porque há pessoas que nunca se curam. Mas esta vida que eu tenho agora, que é 1000 vezes melhor do que a vida que eu tinha há um ano, esta vida eu sinto que aguento, porque eu consigo controlar a doença. Eu tive agora uma semana de trabalho muito exigente e estava toda a gente cansada e toda a gente a queixar-se muito da forma como se sentia. E é uma semana que nós temos mais ou menos uma vez por ano e, e eu pela primeira vez fiz esta semana a comer normalmente, com uma alimentação saudável. Então, enquanto estava toda a gente a morrer, eu ainda estava cheia de Ainda bem. energia. Eu estava habituada a fazer isto sem comer, sem beber água, sem dormir. Era mesmo um sacrifício gigante e eu acabava sempre por ficar desesperada, por ir chorar sozinha para libertar alguma tensão. E desta vez não aconteceu nada disso. Eu estava na brincadeira com toda a gente. Fiz o meu trabalho, fui competente e tudo isso com a comida só se tornou ainda mais fácil e melhor. Por isso eu não quero sair daqui, não quero andar para trás, quero só agora que venham as coisas boas que eu não vivi, porque foram 20 anos de muito sofrimento, 20 anos em que eu me neguei a viver as supostas melhores coisas da vida, e já chega. E agora está na minha vez de aproveitar a vida verdadeiramente e de fazer aquilo que não fiz nos últimos anos. Quero, sei lá, porque a minha vida foi tendo também momentos de felicidade. Eu fiz muitas viagens, fiz trabalhos incríveis, mas estava-se tudo com a doença à mistura. E portanto, quando se vai, por exemplo, eu fiz uma viagem pela Europa que supostamente devia ser das melhores memórias da minha vida, mas não foi, porque enquanto toda a gente podia, a mim não me era permitido comer nada. Eu estive em Itália e nunca comi uma massa, um gelado, uma pizza, nada. Eu tinha sempre as minhas sopas instantâneas e coisas absurdas para comer, e enquanto toda a gente estava a descansar de uma noite de copos e de festa, eu tinha de acordar de madrugada para ir correr antes deles acordarem. Portanto, foi tudo vivido na mentira e com muito sofrimento, com muitas coisas inventadas. Era uma vida dupla mesmo. E portanto agora a minha vida é incrivelmente simples.
tenho espaço mental para pensar em muito mais coisas, consigo fazer muito mais projetos, até consigo trabalhar mais, mas também não quero porque aprendi o que é descansar. Foi uma coisa que eu nunca me permiti e agora passar uma tarde no sofá é incrível e poder estar a ver as séries que eu quiser, porque eu antes não podia fazer isto, eu não conseguia sequer tomar atenção a um filme porque a doença não me deixava, porque estava constantemente a falar comigo e eu perdia-me na história. Eu acho que as pessoas não têm muita noção de quão isto se mete mesmo nas nossas vidas de uma maneira que nos incapacita. E eu era uma pessoa diferente e estou a gostar muito de me conhecer agora, porque agora é que eu estou a ver quem é que eu sou de verdade sem a doença. É muito, isso é muito importante, é preciso ter essa noção e acho que é importante também as outras pessoas que estão à nossa volta perceberem que é mesmo um cansaço mental e físico, mas sobretudo mental, porque aquela vozinha não sai dali, aquilo Não vive sai, connosco, não é? Aquilo está exatamente. ali e não sai, aquilo é super cansativo. E como é que era a relação com o corpo e com o espelho? Eu, apesar de haver muitas pessoas com anorexia que não têm distorção da imagem, eu tive logo desde o início. Eu via-me sempre gorda, sempre. Mas isso às vezes também variava. À noite via-me gorda de uma maneira e depois na manhã seguinte já me via gorda noutros sítios. Era sempre uma confusão que me fazia crer que eu não sabia qual era a verdade. Uhum. E a única maneira que eu tinha de me confrontar um bocadinho com a forma como eu estava era através de fotografias. Mas, por exemplo, da fase em que eu tive pior, dos anos da faculdade, eu não tenho fotografias. Eu fugia de todas as fotografias, provavelmente para não querer ficar com aquele registro ou para não me querer confrontar com o que se estava a passar. Nas fases em que estava melhor, permitia-me ir à praia, mas na maior parte dos dias usava sempre roupas largas, achava eu para disfarçar a gordura, mas já estava a disfarçar a magreza. Só não queria que ninguém comentasse o meu corpo e que ninguém me chamasse a atenção, porque é uma coisa que me fazia sofrer muito. E ainda hoje, acho que as pessoas não têm o direito de Não opinar tem o sobre o corpo direito, não umas é? das outras. Exatamente, É uma ninguém, coisa ninguém te íntima. perguntou nada. Eu costumo dizer, tipo, Exato. ninguém te perguntou nada, portanto, se nós quisermos uma opinião, nós perguntamos, certo? Importante. Eu regressei ao mesmo trabalho, portanto, de repente tenho mais 12 ou 13 quilos e as pessoas, obviamente, que dizem coisas como, ai, estás tão gira agora é que estás bem. Isso na minha cabeça é estás gorda, não tiveste cuidado nenhum, olha lá como é que já estás, que as pessoas todas reparam. Portanto, eu acho que é importante que as pessoas nos vão dando algum feedback em relação ao brilho dos nossos olhos, se estamos felizes, estamos com um sentido de humor. Não é preciso dizerem que estás mais gorda ou estás mais magra, que não sabem o que é que se passa na cabeça daquela pessoa e não sabem até que ponto é que isso pode magoar. E por isso acho que as pessoas deviam estar um bocadinho mais conscientes disso. Eu, por exemplo, eu como quase sempre a mesma coisa, porque experimentar coisas novas para mim implica sempre pensar sobre aquilo e eu quero perder o menos tempo possível com a comida, não tenho paciência, eu não gosto de cozinhar, não quero passar tempo na cozinha, não quero passar tempo nos supermercados, portanto sou básica e isso ajuda-me de alguma maneira. E depois este compromisso que eu fiz comigo própria de comer e decidir não saltar refeições, porque sei que a partir do momento em que eu faça isso um dia, isso vai se multiplicar facilmente e facilmente eu volto ao caminho onde estava. E assim uma mensagem final, Telma, para quem está a ouvir e que pode ter alguns sintomas semelhantes, alguns sinais semelhantes, se deve pedir ajuda, assim uma mensagem dessas. Eu acho que, em primeiro lugar, é preciso que as pessoas não desvalorizem aquilo que estão a sentir. Se notarem que têm alguma alteração no comportamento alimentar que está a causar sofrimento, só isso é o suficiente para se pedir ajuda. E é muito importante que se faça o mais cedo possível, porque o tempo aqui é um fator determinante na recuperação. Não quer dizer que as pessoas que estão doentes há muito tempo não se possam curar, não é nada disso, mas quanto mais cedo se recorrer ao tratamento correto, mais probabilidades há das pessoas se livrarem a 100% desta doença.
E é exatamente essa mensagem que eu quero passar, é que é possível recuperar, esta doença tem cura, não é de forma nenhuma uma sentença para a vida, mas também ninguém consegue sair dela sozinho. Portanto, é mesmo necessário encontrar uma boa equipa multidisciplinar, quer seja no privado, quer no público, essas equipas estão disponíveis. Pode haver algum tempo de espera, no caso do público, mas acaba por acontecer. Portanto, que haja força, que haja resiliência, que se rodeiem de pessoas que efetivamente possam ser bons aliados nesta luta, porque é uma batalha muito difícil, é uma batalha diária, mas é uma batalha que vale imensa pena. Eu ainda estou a meio do caminho e já estou 1000 vezes melhor e já estou super agradecida de ter conseguido chegar até aqui. Portanto, mesmo que não é preciso pensar, se for muito difícil pensar em cura, pensem em recuperação, pensem em voltar a adquirir alguma liberdade, porque isso é possível. Selma, só tenho a agradecer pelo tempo e pela disponibilidade. Acho que é um testemunho incrível, acho que é uma história incrível e pronto, tudo o que eu puder ajudar, agradeço muito. Está bem, Selma?